Olá, meu nome é Levi, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Nesse episódio você vai aprender se podemos confiar no testemunho dos escritores do Novo Testamento ou se é puro fake news. Tem gente dizendo que os discípulos decidiram se juntar e criar o cristianismo, você já escutou isso? Mas o que você responderia se alguém viesse até você e falasse isso? Falasse que tudo isso é pura invenção? Quais argumentos você daria para comprovar que isso não é o que realmente aconteceu? Essas e outras respostas você vai encontrar hoje aqui, então vem comigo. Então vamos lá. Nos últimos episódios falamos que os discípulos não inventaram uma religião fictícia, porque eles não tinham nada a ganhar com isso. Eles foram perseguidos, eles foram torturados, eles foram assassinados de maneira muito cruel. E qualquer um que tivesse realmente inventado uma história mentindo ou que não acreditasse realmente naquilo que estavam ensinando, pregando, eles teriam desistido na primeira chicotada. Agora, ainda mais especificamente, no nosso último episódio, falamos que os apóstolos não só pagaram um alto preço por tudo aquilo que eles disseram, escreveram e ensinaram, mas não poderiam ter inventado o cristianismo por mais um motivo, por causa do testemunho vergonhoso dos escritos deles. Ou seja, essa linha de evidência, chamada de princípio do embaraço, diz que se alguém vai inventar qualquer coisa a respeito deles mesmos, eles normalmente dizem algo que vai fazer com que eles sejam beneficiados, algo do tipo que foram corajosos, fortes, valentes, etc. Mas os escritores dos livros do Novo Testamento não fizeram isso. Eles escreveram coisas vergonhosas que pintaram um quadro onde eles são covardes, tolos, apáticos, repreensíveis e incrédulos. Em resumo, nós não temos fé o suficiente para acreditar que os autores do Novo Testamento incluíram todos esses detalhes vergonhosos numa história que eles inventaram. A melhor explicação é que eles estavam realmente dizendo a verdade, com todos os seus defeitos e tudo mais. Mas ok, digamos que eles realmente falaram a verdade sobre eles mesmos, e realmente eles falaram. Mas e sobre Jesus? Será que eles falaram a verdade sobre eles, mas na hora de falar sobre Jesus inventaram tudo o que eles escreveram? É claro que não. Os autores do Novo Testamento são honestos ao escrever sobre Jesus também. Por quê? Porque incluíram detalhes embaraçosos e dizeres difíceis de Jesus. Não foi só o melzinho com açúcar. Olha só, Jesus, nas Escrituras, foi considerado fora de si por sua mãe e seus irmãos, ou seja, sua própria família, que vieram buscar ele para levar ele para casa. Ele foi desacreditado pelos seus próprios irmãos, ele foi visto como um enganador, ele foi abandonado por muitos de seus seguidores, e se eles quisessem inventar alguém que realmente era tão influenciador assim, não teriam colocado isso. Ele desfez dos judeus que haviam crido nele, a ponto de que queriam apedrejá-lo. Ele é chamado de beberrão, é chamado de endemoniado. Além disso, ele é chamado de louco. Os seus pés foram enxugados pelos cabelos de uma prostituta, o que, cá entre nós, esse fato tem o potencial de ser visto como uma provocação sexual por quem não entende o contexto daquilo que estava acontecendo. Ele foi crucificado pelos judeus e pelos romanos, apesar do fato de que qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus, segundo as Escrituras. E essa certamente não é uma lista de fatos e qualidades que os autores do Novo Testamento escolheriam se estivessem tentando realmente retratar Jesus como o homem, Deus perfeito e sem pecado que ele é. Essas qualidades também não são compatíveis com a expectativa judaica de que o Messias viria para libertá-los da opressão política. Até mesmo de acordo com a própria Bíblia do seu tempo, o Antigo Testamento, Jesus foi amaldiçoado por Deus por ter sido pendurado no madeiro. A melhor explicação para esses detalhes vergonhosos, embaraçosos, é que eles realmente aconteceram, que os autores do Novo Testamento estão dizendo a verdade. Além dos detalhes embaraçosos, existem vários dizeres difíceis atribuídos a Jesus, que os autores do Novo Testamento não teriam colocado se realmente estivessem inventando uma história sobre o fato de Jesus ser Deus. Por exemplo, de acordo com o Novo Testamento, Jesus declara: Pai é maior do que eu. Diz em relação à sua segunda vinda que ninguém sabe a hora, nem os anjos dos céus, nem o Filho. Ele é visto amaldiçoando uma fogueira por não ter figos, quando não era época de figos. Ele parece incapaz de realizar milagres em sua cidade natal, exceto curar algumas pessoas doentes. Se os autores do Novo Testamento queriam provar a todos que Jesus era Deus, então por que não eliminaram esses dizeres complicados que parecem argumentar contra sua deidade?
Além do mais, Jesus faz aquilo que parece ser uma afirmação completamente mórbida. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Depois dessa frase difícil, João diz: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Uma vez que os autores do Novo Testamento certamente não inventariam uma frase estranha dessa e nem inventaria essa reação desfavorável, ela deve ser autêntica. Embora existam explicações razoáveis para essas frases difíceis, não faz sentido que os autores do Novo Testamento pudessem deixá-las no texto se estivessem tentando passar uma mentira como se fosse verdade. E de fato não faz sentido que eles inventassem um personagem que até mesmo parecesse com Jesus. Um Messias fraco e moribundo, um cordeiro sacrificial, é a própria antítese de um herói feito pelos homens. Mais uma vez, a melhor explicação é que os autores do Novo Testamento não estavam sendo irresponsáveis ou insinceros, mentirosos com os fatos, mas que foram extremamente precisos ao registrar exatamente o que Jesus disse e fez, independentemente das consequências daquilo que aconteceu. Sabe o que mais? Os autores do Novo Testamento incluíram fatos relacionados à ressurreição de Jesus que eles também não poderiam ter inventado. Antes de continuarmos, você já notou a quantidade de seguidores que páginas na internet onde mostram mulheres de biquíni, pessoas com carrão andando pela rua ou pessoas que só falam besteira têm? Eles têm muitos seguidores falando simplesmente coisas que não vão acrescentar na vida de ninguém nada de bom, mas tem 1 milhão de seguidores simplesmente falando bobagem. Agora eu quero convidar você a, por favor, investir 10 segundos do seu tempo no nosso canal, aqui compartilhando aquilo que nós estamos falando e ensinando nesse lugar. Se você acredita que realmente tem algum valor naquilo que nós estamos falando, toma 10 segundos do seu tempo, aperta o botão de compartilhar e coloca no Facebook, no Instagram, uma postagem nossa. Diga para os seus amigos compartilharem também e nos seguirem no nosso canal do YouTube. Eu conto com você e desde já muito obrigado. Então, além dos detalhes embaraçosos, possivelmente vergonhosos em relação a eles mesmos e até sobre Jesus, os autores do Novo Testamento registram fatos relacionados à ressurreição de Jesus que eles não teriam colocado se eles tentassem realmente inventar uma história. Alguns exemplos. O sepultamento de Jesus. Os autores do Novo Testamento registram que Jesus foi sepultado pelos seus discípulos, verdade? Não, foi por José de Arimateia, um membro do Sinédrio, o próprio conselho do governo judaico que sentenciou Jesus à morte por blasfêmia. Esse não é um fato que poderiam ter inventado, considerando que a amargura que certos cristãos guardavam no coração contra essas autoridades judaicas. Por que é que eles colocariam um membro do próprio Sinédrio de maneira tão positiva? E por que colocariam Jesus na sepultura de uma autoridade judaica? Não faz sentido se eles estivessem realmente inventando. Se José não sepultou Jesus, a história teria sido facilmente exposta como fraudulenta pelos inimigos judaicos do cristianismo. Mas os judeus nunca negaram a história e jamais se encontrou uma história alternativa para o sepultamento de Jesus. Outro exemplo, as primeiras testemunhas. Todos os 4 evangelhos dizem que as mulheres foram as primeiras testemunhas do túmulo vazio e as primeiras a saberem da ressurreição. Uma dessas mulheres era Maria Madalena, que Lucas admite ter sido uma mulher possuída por demônios. Isso jamais teria sido inserido numa história inventada. Uma pessoa possessa por demônios já seria uma testemunha questionável, mas as mulheres em geral já não eram sequer consideradas testemunhas confiáveis naquela cultura do século I. O fato é que o testemunho de uma mulher não tinha peso no tribunal. Assim, se você estivesse realmente inventando uma história da ressurreição de Jesus no século I, evitaria o testemunho de mulheres e faria dos homens, os corajosos, serem os primeiros a descobrir o túmulo vazio e o Jesus ressurreto. Citar o testemunho dessas mulheres, principalmente que já foram possuídas por demônio, seria um golpe fatal à sua tentativa de fazer uma mentira ser vista como verdade. Mais um exemplo, a conversão dos sacerdotes. Por que o Jesus ressurreto não apareceu aos fariseus? Essa é uma pergunta popular feita pelos céticos. A resposta pode ser porque não teria sido necessário. Isso é normalmente desprezado, mas muitos sacerdotes de Jerusalém tornaram-se cristãos. Veja o que Lucas escreveu. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Atos 6, 7. Esses sacerdotes terminaram dando início a uma controvérsia que aconteceu depois na igreja de Jerusalém. Durante uma reunião de concílio entre Pedro, Paulo, Tiago e outros presbíteros, se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram:
é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. O concílio resolveu a questão, mas nosso ponto principal aqui é que Lucas não teria colocado esse detalhe se fosse realmente ficção. Por que não? Porque todo mundo saberia que Lucas era uma fraude se não houvesse realmente convertidos importantes do grupo dos fariseus. Teófilo e outros leitores do século I descobririam se tais conversões realmente existiram. Obviamente, os fariseus também saberiam, porque Lucas daria a eles uma maneira tão fácil de expor suas mentiras. Além do mais, se você está tentando fazer que uma mentira seja vista como verdade, não facilita as coisas para os seus inimigos, permitindo que eles venham expor a sua história. A conversão dos fariseus e a de José de Arimateia eram dois detalhes desnecessários que, se fossem falsos, teriam acabado com a farsa de Lucas. A história de José acabaria com a farsa não apenas de Lucas, mas de todos os outros autores dos evangelhos, porque eles incluem a mesma história do sepultamento. Tá bom, eles falaram aquilo que eles achavam que era verdade sobre eles e sobre Jesus, tudo bem. Mas se realmente eles estavam falando algo que realmente aconteceu, como é que um fala que tinha um anjo sentado na pedra da porta quando Jesus ressuscitou, mas outro vem e diz que tinha dois anjos sentados onde Jesus estava, um na cabeceira e outro aos pés? Se realmente eles viram tudo isso acontecer de verdade, como é que um diz que antes que o galo cantasse, Pedro negaria ao Senhor 3 vezes, mas outro diz que Pedro o negaria por 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes? Nós vamos responder essas e outras perguntas no próximo episódio. Até lá e que Deus te abençoe.